Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a participação minha, Madruga. E a minha, Adir Seleski. Hoje aqui em nossa bancada, com muita honra, ele que também é comunicador, Adir, o professor Cleverton Luiz da Silva, mestre em História, também professor da nossa grande Unipar. Juntos aqui nós iremos debater o impeachment do presidente Fernando Lugo, que aconteceu dia 22 de junho aqui no Paraguai, onde o Senado, através de 39 senadores, votaram favorável ao impeachment, 4 votaram contrário e teve 2 abstenções. Professor, sinta-se à vontade aqui no programa Dentro do Fato e para que a gente comece o nosso debate. Fernando Lugo, além de ter sido presidente do país vizinho Paraguai, foi também bispo, mas a história, quem foi Fernando e quem é Fernando Lugo? Boa noite, Madruga, boa noite, Adir. Bem, primeiro é importante a gente falar então sobre a história de Lugo, né? O Lugo, um bispo católico, veio de família simples e já em 2005 acabou se envolvendo e várias acusações em relação ao Lugo diziam que ele tinha filhos e por ser um bispo católico, né? Exatamente, confirmado foram 4, né? E aí existem outros também que estão para se confirmar, enfim. E aí isso tudo, em 2005 ele foi obrigado a pedir a sua desistência do bispado, né? O Papa João Paulo II na época então autorizou que ele deixasse e saiu da Igreja Católica. E logo na sequência, por toda a ligação que ele tinha desde muito cedo com os movimentos sociais e principalmente com o movimento da Igreja Católica, que é o movimento da teologia da libertação, que hoje já não é mais tão aceito pela Igreja, mas que esse movimento da teologia da libertação levava ele à proximidade com os movimentos sociais dentro do Paraguai. Então, a partir de 2005, com a saída dele da Igreja Católica, ele sempre sendo considerado o bispo dos pobres, né? A gente sabe de toda a dificuldade, de todo o problema econômico que o Paraguai vive, e a história do Paraguai mostra isso, e infelizmente o Brasil tem até uma certa culpa em relação a isso, devido à Guerra do Paraguai, né? E então o Fernando Lugo entra para a política com esse intuito de tentar resolver o problema, principalmente a principal bandeira dele durante a sua campanha, que era a questão da reforma agrária. Agora, quando o Lugo chegou à presidência do Paraguai, me parece que ele começou assim, lógico, tinha uma experiência no movimento, esse movimento, digamos, popular, mas ele não tinha uma experiência, uma bagagem política como candidato ou como governante de outras coisas. Estou errado nisso? Não, certo, com certeza. Essa, inclusive, é uma diferença do Lugo para os outros presidentes desse considerado... A América Latina hoje é considerada o país onde nós temos os presidentes voltados mais à esquerda, que é uma discussão que a gente pode fazer, mas... e a questão do Lugo, principalmente, quando ele assume ser candidato, esse foi um problema dele, o fato de que ele não era político. E, a princípio, e de início, o fato dele não ter partido político. Então, veja, o partido político de Lugo era muito fraco, baseado principalmente na ajuda e na contribuição dos grupos mais pobres, do campesinato, né, paraguaio. Esses grupos eram a base de apoio do Fernando Lugo. E para chegar à presidência da República, ele, em um período onde o Partido Colorado, que é quem dominava o Paraguai há aproximadamente 60 anos, né, que era de toda a ditadura paraguaia, ele foi obrigado a se aliar com o Partido Liberal, né, para tentar vencer então o candidato do Partido Colorado. E acabou vencendo. Então, o Partido Liberal, ligado aos latifundiários, e ele, com o apoio da massa, conseguiram vencer as eleições. Agora, professor, esse processo que deu o impeachment ao Fernando Lugo foi um processo rápido, né? O Senado se mobilizou e com uma votação massacrante, com 39 senadores votaram pelo impeachment. A pergunta é, professor, o que motivou ao Senado impeachment o Fernando Lugo? Olha que coisa interessante. O Senado, tanto o Senado como a Câmara Paraguaia, são a maioria maciça de direita, ou seja, contrário ao governo Lugo.
E durante a Constituição feita, eles já dentro dessa Constituição elaborada no Paraguai, ainda na época em que o Partido Colorado estava à frente, a proposta era de que qualquer presidente que não fizesse a sua atribuição como presidente, ou seja, que não fosse um bom presidente, que não desempenhasse bem a sua função como presidente, poderia ser retirado. E na Constituição, em nenhum momento falava quanto tempo esse candidato, esse presidente, então, teria para se defender. Sim. Né? Então, a Constituição, isso não fica claro na Constituição paraguaia. Por isso que a discussão em torno do golpe ou não, né, em relação ao impeachment do Lugo. Porque o que foi feito no Paraguai, ele não recebeu, em nenhum momento ele teve a possibilidade de defesa. Né? E realmente foi muito rápido, foi questão de horas. Rito sumário. Rito sumário, né? A votação, de acordo com os jornalistas paraguaios, a votação durou 5 minutos. Né? A votação durou 5 minutos e simplesmente o presidente já não era mais presidente. Né? E aí eles deram um tempo de aproximadamente 2 horas para que ele pudesse então, que ele tivesse a possibilidade Sim. de se defender, e aí ele não quis ir se defender, ele enviou os seus advogados, mas... Até porque a base parlamentar dele era fraca. Era muito fraca. Porque se fosse acontecer, se a base do governo Lula fosse análoga à base parlamentar do Lula, com certeza o Lula também seria impeachmentado. A diferença é que Lula tinha respaldo parlamentar. E isso favoreceu ao impeachment relâmpago do Lula? Não tenha dúvida. O fato dele não ter o apoio do Congresso e do Senado foi o que possibilitou isso. Né? E o mais interessante de tudo é que essa falta de apoio, ele foi obrigado, quando houve o impeachment, a dizer: eu aceito o que aconteceu porque é constitucional. Agora... Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida. Estamos falando com o professor Clévito Luiz da Silva, ele que é mestre em História, professor da nossa grande Unipar. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Clévito Luiz da Silva, ele que é mestre em História da Unipar. Estamos falando, claro, sobre o impeachment do Fernando Lugo, presidente do Paraguai, que ocorreu no dia 22 de junho. Professor, o senhor falava no bloco anterior que um dos fatores que motivou e que favoreceu o impeachment do Lugo no Paraguai em junho foi a fraca base parlamentar que tem. Além desse fator, quais os outros fatores que o senhor acha que contribuiu para esse golpe relâmpago no governo paraguaio? Veja, foram vários os motivos, né? O fato de que uma das bandeiras de campanha do Lugo era a questão da reforma agrária. E que ele nunca conseguiu fazer isso se desenvolver no Paraguai, obviamente porque a base de apoio dele não permitia que isso acontecesse, porque a grande maioria dos latifundiários paraguaios pertenciam a essa ala do Congresso, né? Tanto que 80% das terras férteis do Paraguai estão nas mãos de 2% da população, inclusive os brasiguaios. Né? Inclusive os brasileiros que lá moram, né? Inclusive, um dos fatos, então, aí que permitiu que isso acontecesse foi um dos últimos conflitos, onde morreram aproximadamente 17 pessoas, incluindo tanto o pessoal do movimento do Sem Terra paraguaio, como também os policiais paraguaios. Essa foi a gota d'água. Essa foi a gota d'água. Mas toda a construção daquela imagem do bispo dos pobres, como ele era chamado, né? Porque ele não era considerado um político, mas sim o bispo, né? Então ele era um bispo que não sabia ser político, né? Essa era a imagem que se criou em torno do Lugo. O fato de que aos poucos ele não foi aceitando que o seu vice tivesse uma participação. O vice ele não queria ser somente um vice. Mas vice era aquele que representava os latifundiários. Exatamente, Partido Liberal. E tem a maioria no Congresso. Que tem a maioria no Congresso. Então veja só, ele foi traído pelo vice, mas era uma carta que já estava sendo escrita há muito tempo. Porque na verdade as bases de apoio dele era só o povo, mas o povo não estava no Congresso, né? Então, o fato de que esse vice, de certa forma, não colaborava e não ajudava com que a reforma agrária fosse feita, que era uma grande promessa de campanha, o fato dos filhos e das comprovações, a imagem dele vai sendo manchada, tanto em relação ao povo, quanto em relação também ao Congresso e ao Senado.
E aí, por último, né, nesses últimos dias, antes do seu impeachment, houve a questão onde essas 17 pessoas morreram. Isso tudo foi a gota d'água, realmente, para a queda do Fernando Lugo. Agora, professor, Paraguai, Mercosul, a queda do Lugo. O Mercosul já praticamente ele existia de direito, mas de fato muito pouco. E alguns dizem que a queda do Lugo, de repente, botou por terra o Mercosul. Compromete? Pesa? Pois é, a participação do Paraguai no Mercosul está comprometida, tanto é que agora a sanção foi que temporariamente está afastado o Paraguai do Mercosul, né? E por sua vez entra a Venezuela, se eu não me engano. Exatamente, e a Venezuela, que estava ali esperando a sua vez, entra no Mercosul. Aí tem toda uma discussão em torno do Paraguai. Pois é, e agora? O que vai acontecer com o Paraguai? O problema maior do Paraguai, na questão econômica, vai começar a surgir a partir de agora, porque a participação do Paraguai no Mercosul agora não existe mais, né? Pelo menos até as eleições, que são o ano que vem, e a relação do Brasil e Paraguai, principalmente, ela vai ficar um pouco abalada durante esse momento, né? Você vê, uma das grandes vitórias do Lugo foi a questão da Itaipu. Veja, o Brasil comprava energia do Paraguai nessa divisão, nessa história em relação a Itaipu, e o Lugo, uma das bandeiras defendidas por ele, vencidas por ele, inclusive, né, que foi o aumento aí do valor pago pelo Brasil em relação à energia comprada do Paraguai. Já houve um atrito entre o Brasil e o Paraguai na época, né? Que exatamente. Eles provocaram essa situação e conseguiram um avanço em relação àquilo que tinha sido previamente acordado. Exatamente. Então a discussão agora dos economistas vai ser em relação a isso. E como que vai ficar essa questão da Itaipu? Então a gente não sabe. Nós vamos esperar agora para ver o que o governo brasileiro vai falar. A forma com que aconteceu foi constitucional, porque está lá na Constituição. Agora, a gente vê como um golpe porque feriu a democracia paraguaia. Ora, o povo paraguaio, e a prova está, a televisão, os jornais, a gente vê que os movimentos sociais se mobilizaram em favor ao Lugo, porque ele não teve, nenhum momento ele teve a possibilidade de se defender. Só um pouquinho, professor, mas então o senhor está me dizendo que pela Constituição fizeram o correto. Sim. Mas faticamente a população não aceitou. Então a Constituição paraguaia não é democrática da forma como ela está? Não, veja só. Como eu disse antes, a Constituição do Paraguai, ela foi feita ainda no período militar para favorecer os militares que lá estavam, ou Sim. a ditadura que lá estava. Então ela é falha em alguns aspectos no que diz respeito ao processo de impeachment. Porque mas o impeachment ele transcorreu no devido processo legal. Seguiram a lei paraguaia. Exatamente. Seguiram então, a lei paraguaia. Porque a falha onde está? Então não é um golpe. Vocês seguiram a lei. Os historiadores, e tem um historiador chamado Fernando Doratioto, que é da UNB, Francisco Doratioto, né, da UNB, onde ele diz o seguinte, que o que houve foi uma ruptura política. Por que a gente não pode considerar um golpe? É complicado a gente falar sobre isso. O golpe, na verdade, seria se fosse acima da lei, mas não Exato. foi. Pois é. Vê como é complicado. Mas era né? contra os princípios populares. Pois é. Mas na Constituição era permitido que isso fizessem. Agora, o que nós poderíamos discutir é o seguinte, mas a defesa dos congressistas era de que ele teve mau desempenho em suas funções. Essa foi a defesa dos congressistas. O que nós podemos discutir houve realmente esse mau funcionamento, houve realmente esse mau gestão do Lugo ou não? Aí nós podemos discutir. Agora, quando isso foi aprovado e os congressistas representam o povo, teoricamente, porque eles estão lá para representar a voz do povo, então se eles acreditaram que de fato o Lugo ele não desempenhou as funções como deveria, então foi correta a forma como eles fizeram. Agora, eu vejo de forma antidemocrática, com toda certeza, a forma como que foi feita a votação. Agora, afinal de contas, ele não teve nenhum momento para se defender e para realmente falar. E nem tempo para a população se manifestar. Exatamente. Agora, esse entendimento é extremamente subjetivo, né? Você entender se houve má gestão, quer dizer, eu acho que houve má gestão. É uma subjetividade tremenda, né? É verdade. Então, aí que pode ser entendido como um golpe, de repente, nessa interpretação da má gestão. Exato. Eu tenho muito medo de falar golpe, né? Justamente por isso. Porque fere a lei, mas não foi contra a lei. Não foi contra a lei. Mas aí, professor, o Hugo tem falado que ele vai fazer um governo paralelo. É possível isso? Olha, eu acho difícil para o Lugo
em função de que ele só tem o apoio do povo. Mas não basta, professor? Mas a organização do governo, né, em relação ao exército, por exemplo, você vê, um dos motivos também da queda do Lugo foi o fato de que ele tentou semear no meio do exército paraguaio um pouco dessa questão do movimento social. Tanto é que as Forças Armadas Paraguaias, em um certo momento lá, condenaram ele porque ele incitou alguns grupos de jovens a cantar cantos de guerrilha, né? Assim falam-se as más línguas, né? De que ele ensinou alguns cantos, enfim, dizendo que de fato o Lugo estava semeando realmente esses grupos, esses movimentos sociais radicais no meio do exército. Então, ora, se ele de fato tiver o apoio da polícia ou do exército, aí de repente ele consegue fazer esse governo. Eu não acredito nisso. Agora, me conta uma coisa, professor Cleverton. O Lugo, tendo sido entendido como uma má gestão, existem alguns processos tramitando contra ele, comprovando essa má gestão? Haverá alguma punição por essa má gestão? Ou isso ficou subjetivo e ficou esquecido? A principal defesa em relação à má gestão é a forma com que ele tratou os assassinatos em relação aos grupos que ocuparam algumas terras, né, do movimento dos sem terra, né, esses grupos, o fato que esses grupos ocuparam, invadiram algumas terras por lá. Ele não, de acordo com os congressistas, ele não teve uma atitude de um presidente da República, né, de realmente julgar aqueles que eram culpados disso. De acordo com os congressistas, esse é o principal motivo. Prevaricou. Exatamente. O fato de que ele também não colaborou com o fim da violência, essa é uma outra discussão em relação aos congressistas, porque os congressistas defendiam a ideia de que o Lugo deveria ser um pouco mais forte nas suas decisões em relação à violência no Paraguai, principalmente por causa dos movimentos sociais, né? O fato de que os congressistas o fato de que Lugo não agiu como se deveria em relação aos movimentos sociais, e isso gerou uma certa violência. Esse é um dos outros motivos, e o principal, né, que os congressistas agiram dessa forma. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saia daí. Estamos falando com o professor Cleverton, ele que é professor de História da nossa grande Unipar. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Cleverton, ele que é professor de História com mestrado aqui na Unipar. Estamos falando, claro, aqui sobre o golpe que ocorreu dia 26 de junho no Paraguai, impeachmentando o presidente Fernando Lugo. Professor, uma pergunta que me chama bastante atenção, esse golpe rápido, relâmpago que deu no Paraguai, ele não pode ser uma onda que pode se espalhar esse golpe por toda a América Latina? Olha, o diferencial do Lugo, por exemplo, vamos pegar a Venezuela. A gente poderia se perguntar o seguinte: poxa, se o Lugo sabia que isso seria possível, sim, em virtude de que a Constituição permitia, e ele sabia que isso há muito tempo já estava se discutindo, a questão do impeachment dele. E por várias vezes já se falava nisso. A tentativa dos congressistas era que ele renunciasse, né? E aí os mais crentes diziam o seguinte: não, eles vão esperar 2013 porque o Lugo não se reelege, né? Porque não há reeleição, em virtude que ele sai e aí o Lugo está fora. Então se esperava isso. E aí muita gente pode se perguntar por que o Lugo não fez como fez o Hugo Chávez ou como fez Evo Morales. O Hugo Chávez, o que ele fez? Mudou a Constituição, né? Ele permitiu a sua reeleição, tanto é que está lá há 14 anos, na Venezuela, e ele conseguiu manipular a mídia, conseguiu manipular as massas em torno da sua figura, né? No caso do Hugo Chávez. Coisa que o Lugo não consegue em virtude de que o Congresso é a maioria do Partido Liberal ou não o apoia, né? Então, isso pode se espalhar para o restante da América Latina? Ora, se o Congresso for a maioria, assim como foi no Paraguai, se esses grupos, né, esses latifundiários conseguirem se organizar assim como foi no Paraguai, isso é possível. Não creio que na Venezuela isso aconteça, em virtude de que Hugo Chávez conseguiu organizar realmente todo um mecanismo em torno dele, impossibilitando a participação desses grupos, né? Hoje nós temos um exemplo disso, é o próprio prefeito de Caracas, né, que era contrário ao Hugo Chávez e que sofreu várias sanções
em virtude do que o Hugo Chávez fez em relação à Constituição, como, por exemplo, a proibição do programa de TV estatal em Caracas, né? Você vê, era proibido, o prefeito de Caracas tentou fazer isso, não conseguiu, em virtude de que o Hugo Chávez impôs o fato de que eles deveriam assistir sim o programa estatal onde ele falava, né, todos os dias na casa das pessoas. Então essa onda pode pegar na América Latina? Pode sim, em virtude dessa força, principalmente desses grupos que pode-se olhar como grupos de direita, né, que tentem essa derrubada desses presidentes que aí estão, né? Agora nós vemos hoje na América Latina praticamente todos os presidentes de todos os países hoje, eles vieram da esquerda. Uhum. Agora, no Paraguai, nós temos também um presidente que era da esquerda, o Lugo. Uhum. No entanto, seu vice era da direita e agora passa a ser da direita. A gente observou que vários governantes da América Latina manifestaram seu voto de repúdio com relação ao que aconteceu no Paraguai. Há um temor, exatamente nessa situação que o Madruga colocou, que de repente isso possa se propagar, isso pode se refletir nas próximas eleições que aconteçam aqui na América Latina. O Paraguai poderá se tornar uma referência, de repente, para os opositores aos governos de esquerda? Eu acredito. Vejam só, essa questão da esquerda, né? Eles fazem parte de uma esquerda transformada, né? O próprio caso do Brasil, né? Podemos pegar o Brasil como exemplo. O presidente Lula tentou por várias vezes ser presidente da República, em todas as vezes que tentou não conseguiu, porque a imagem dele era sempre à esquerda, sempre ao socialismo, né? Eu me recordo muito bem, como professor na especialização de História do Brasil, em uma das primeiras perguntas que Boris Casoy faz no último debate entre Lula e Collor, né? Uma das primeiras perguntas que o Boris Casoy faz no debate é o seguinte: sabendo, Luiz Inácio, de que o socialismo está chegando ao fim, como é que você vê a sua política voltada à esquerda se estabelecer no Brasil a partir de agora? Você vê, já uma pergunta muito tendenciosa, mostrando que a TV e todos estavam em favor da direita, então, lá atrás. Aí o presidente Lula em 2002, a imagem do presidente qual é em 2002? A imagem do Lula em 89 era uma, a imagem do Lula em 2002 é completamente diferente, porque é uma imagem de um presidente que a partir de agora está ligado com um vice-presidente que na época inclusive era de um partido que era o Partido Liberal, José de Alencar. Para chegar ao poder, esses presidentes que aí estão, eles tiveram que se aliar, em muitos casos, a esses partidos de centro e partidos de direita. Exatamente, professor. E agora o Itamaraty se manifestou em favorável ao Lugo e isso criou até a base do governo através do PT, do PSB, do PCdoB e do PSOL, fez uma carta, um manifesto em apoio ao Lugo. Esta carta foi repudiada pelo PSDB através de seu presidente Sérgio Guerra. E isso já pode travar esse debate aqui no Brasil sobre a referência de esquerda e direita? Olha, veja só, esquerda e direita, né? Nós poderíamos até voltar à questão histórica, né, Madruga? Em relação à esquerda e direita, né? Vamos deixar marcado já, professor, aqui o compromisso para a gente um dia aqui no programa Dentro do Fato, a gente debater esse fato de direita, esquerda, centro-direita, neoliberal. Acho que é importante a gente mais discutir. Mais ou menos como a gente discutir, né? Se Boca Juniors e Corinthians, quem é da direita e quem é da esquerda, né? E como eu sou um bom corintiano, né? Campeão da Libertadores, então... Mas olha só, enfim, acredito que essa discussão, ela pode vir à tona, sim, né, voltar a se discutir. Hoje nós podemos, não fica muito claro hoje quais são os partidos de direita e esquerda, em virtude de todas essas transformações e das políticas neoliberais que foram se desenvolvendo. E as próprias alianças desvirtuam isso, né? Exatamente. Porque os partidos, um é ideologicamente de esquerda, outro ideologicamente de direita, e daí na hora do pega para capar, como diz o outro, se unem, como você mesmo colocou, o PT com o PL na época do Partido Liberal, José de Alencar. José de Alencar. Exatamente. E que foi o que aconteceu no Paraguai também, né? Exatamente. Mas chegamos ao final do nosso programa. Professor, eu deixo aí 30 segundos para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Muito bem, eu quero agradecer a vocês pelo convite, muito obrigado, à TV Beltrão e a todos, né? Um forte abraço, ficar aqui à disposição sempre para que a gente possa fazer um bate-papo assim
gostoso como esse, né? Espero ter contribuído de alguma forma, né? Com aqueles que estão em casa enfim, muito obrigado e até a próxima. Professor, a gente quer agradecer aqui a sua participação no programa e dizer que já fica aqui combinado a gente marcar uma data só para a gente discutir essa questão histórica dos partidos, quanto posições, quanto ideologia. E eu acho que o programa Dentro do Fato tem esta função, que é levar a informação, criar o debate para a população. Acho que a gente está desempenhando a nossa função social. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença, mas também quero agradecer sempre a participação do comunicador Adir Selesky, em especial aos nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme no nosso programa, e como eu sempre tenho dito, quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.